e logo em seguida os demais temas. Compartilhar a tela aqui. Iniciando então, inicialmente sobre sistemas de informação, né? Então, o que é um sistema de informação? Sistema de informação, né, sobre a visão tecnológica, ela coleta, processa e dissemina informações em uma empresa, em um ambiente, né? Como a gente utilizando todos os recursos, né? Banco de dados, que vamos ver em seguida, redes, que a gente já estudou, né? Além dos computadores, né? Enfim, todos os terminais, e equipamentos que podem se conectar a um sistema de informação. Então, o sistema de informação é um conjunto organizado de componentes que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão e o controle de uma organização. Então, são dois principais pontos, né? Um deles é o controle de uma organização, quando o sistema é mais voltado a uma área operacional da empresa, ou a uma tomada de decisão, quando o sistema de informação é mais um sistema de informações de tomada de decisão, né? Que a gente vai ver em seguida os sistemas de informações. O objetivo é transformar dados brutos em informações úteis e significativos para gestores, quando é para tomar decisão, e colaboradores, quando é uma questão mais operacional. Então, os principais componentes de um sistema de informação obviamente, o hardware, a gente já viu, né? Tem vários tipos de equipamentos que conectam um sistema de informação. Os softwares, que a gente já sabe o que é também, e precisa ter, né? São os sistemas. Os dados e os bancos de dados, que a gente vai estudar um pouquinho hoje ainda, ou seja, né, os dados brutos, números, textos, que o sistema armazena em um banco de dados, processa, organiza para gerar informação. Pessoas, tanto os usuários dos sistemas, quanto os analistas, programadores e gestores que projetam e operam e utilizam o sistema. E, obviamente, os processos, né? O sistema de informação sempre vai automatizar um processo da empresa, e aí esse processo ele precisa existir na empresa já desenhado, ou então o próprio sistema de informação ele vai incorporar melhores práticas, ajustando o processo existente. A evolução dos ERPs, ou seja, Enterprise Relationship Planning, que são os sistemas integrados de gestão. O sistema integrado de gestão é um sistema onde, ou seja, um conjunto de sistemas que a empresa possui e que eles são totalmente integrados, ou seja, uma informação ele passa de uma área para outra área, sem precisar redigitar, redefinir nenhuma informação, tá? Então, uma informação sai de um sistema, ele vai para outro de forma integrada. E aí, mas nem sempre foi assim, dessa forma, né? Inicialmente existiam os MRPs, ou seja, cuidavam somente da área de materiais. Normalmente os sistemas de informação, eles ficavam mais ligados a empresas de produção, indústrias, fábricas, né? E aí todas as indústrias precisam ter muito bem organizados os materiais, ou seja, o estoque. E aí, então, os sistemas iniciaram justamente para o controle, planejamento de estoque de materiais. Depois eles evoluíram para os MRP2, ou seja, já cuidavam de toda a manufatura, todo o planejamento, né, de recursos para a produção, envolvendo inclusive recursos de pessoas físicas também, né? Então ele cuidou de toda a produção, MRP2. E na sequência, né, nessa evolução, é o que a gente procura implantar nas empresas hoje, que são os ERPs.
onde existe um sistema de RH, um sistema de estoque, de vendas, de marketing, planejamento, orçamento, e tudo isso deve ser integrado, fazendo com que as informações elas circulem de um sistema para o outro de forma integrada, sem precisar fazer retrabalhos. Então, essa foi a evolução dos sistemas de informação. Bom, e aí, após a evolução dos sistemas de informação, outros sistemas complementares começaram a aparecer. A gente vai ver, estudar um pouquinho cada um deles. Um deles, CRM, Customer Relationship Manager, que faz o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Vamos ver o que é isso. Supply Chain Management, ou seja, que faz o gerenciamento da cadeia de suprimentos. Enterprise Information Portal, né? Ou seja, a gente sabe que todo conjunto de sistema precisa ter um portal de informação, né? BPM, né? Business Process Management, vamos ver o que é esse produto, qual a importância dele dentro de uma empresa e num conjunto de sistemas de informação. Data Warehouse, o que é esse Data Warehouse? E o BI, né? Business Intelligence. A gente vai ver que depois que o Data Warehouse e o Business Intelligence trabalham de forma integrada, tá? Então, vamos ver esses assuntos aqui dentro da área de sistemas de informação. Principais módulos de um RP são esses: vendas, distribuição, marketing, planejamento, capacidades, planejamento de capacidades, né, recursos humanos, gestão de produção, gestão de projetos, transportes, financeiro, entre outros. E aí, cada tipo de sistema de informação, ele vai ter alguns módulos específicos. Por exemplo, se a gente falar um pouco sobre um sistema para uma universidade, obviamente que ele não vai ter lá um item de distribuição, porque não faz sentido, não tem distribuição de produtos. Mas vai ter um sistema voltado à gestão de alunos, gestão de professores, notas, disciplinas, ou seja, é um sistema acadêmico que faz parte de um ERP, que obviamente que vai precisar fazer integração, uma gestão financeira, com recursos humanos, com contabilidade, com projetos. Isso são sistemas padrões, né, de vários sistemas, então eles precisam se interconectar e permitir que as informações não se percam na circulação de informações em vários sistemas. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, o Sênior, por exemplo, é um RP, onde eu tenho um conjunto de vários sistemas, cada uma dessas caixinhas, dessa colmeia aí, é um sistema. Eu posso comprar ele em partes, posso comprar um único sistema, ou comprar adicionando outros sistemas dessa colmeia, e à medida que eu vou adicionando sistemas, eles automaticamente já estão interconectados. Tá? Então, isso o ideal é que a gente tenha um único sistema de um único fornecedor, mas um RP ele deve funcionar independente disso, né? Eu tenho que se conectar com outros sistemas também. Aqui da mesma linha, né? DataSul é um outro RP, tem vários sistemas que se conectam, funcionam com o mesmo conceito, né? De sistema integrado. Bom, e aí vamos então para os sistemas integrados, né? Complementares, que também são, como o título fala, ele são integrações complementares que um RP fornece. Alguns conceitos, por exemplo, o conceito de BI, Business Intelligence. É um dos produtos que a gente listou lá em cima. A função dele é dar inteligência aos negócios. Aqui, olhando o conceito, pode ser traduzido como a inteligência do negócio. Refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferece suporte à gestão de negócios. BI, então, é para gestão, não é para área operacional, não é para controlar estoque.
é para fornecer informações para tomar decisão. Então, são informações estratégicas, né? Será que eu vou abrir um novo negócio em 2026? O que o mercado está apontando? Então, são informações externas e internas. Com base nos dados internos e informações externas, ele vai auxiliar a tomada de decisão. Então, será que eu vou abrir um novo negócio na área de sorvetes iniciando neste verão? Vou iniciar em dezembro, em janeiro, num determinado local, em uma determinada praia. Então, as informações de mercado, as informações de previsão de tempo, nesse caso, que podem auxiliar. Então, eu preciso saber qual é o conjunto de informações que eu vou utilizar para tomar a decisão. Isso é o BI. Ele gera dados históricos e faz uma previsão para o futuro que vai gerar informações para tomada de decisão, né? Isso é o BI. Ele se utiliza, em seguida a gente vai ver, de uma base de dados, Data Warehouse. O próximo item é o Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? É um conjunto de indicadores estratégicos que a empresa precisa monitorar e verificar o seu desempenho, e por meio desse conjunto de indicadores, medir a performance. Por que isso? Em um cenário econômico adverso, é fundamental não ficar à deriva. Tem empresas que ficam, o que a gente chama de deriva. Por quê? Conforme o vento sopra, se corre para uma direção. Existe uma tendência, e essa tendência às vezes é muito curta, a empresa corre para uma tendência. E às vezes uma tendência de 6 meses. Enquanto que uma estratégia de uma empresa, ela é muito maior que uma simples tendência. Eu preciso ter um cenário um pouco mais longo para acompanhar. Por isso que a gente fala aqui, né, em um cenário econômico adverso, é fundamental não ficar à deriva. Eu tenho que medir, eu tenho que ter objetivos mais longos que permitam enfrentar algum cenário econômico adverso para pensar num futuro um pouco mais longo. Ao atravessar tempestades, o primeiro mandamento é manter o rumo. Você manter o rumo, não acompanhar o vento. E essa é a promessa do Balance Scorecard, uma metodologia que estabelece metas estratégicas para empresas e monitora o seu desempenho por meio de indicadores de performance. Então, eu preciso ter metas estratégicas de longo prazo, uma estratégia para alcançar essas metas, indicadores que vão medir se eu estou atingindo essas metas. Obviamente que eu tenho que mexer nos meus processos precisam estar alinhados aos meus indicadores, à minha estratégia, à minha meta, e aí, obviamente, com decisões operacionais para chegar a isso, tá? Então, o BSC, ele divide em objetivos estratégicos, por exemplo, né? Objetivo financeiro, objetivo de cliente, processos internos, aprendizado e crescimento. Sempre direcionado a uma visão estratégica. Por isso que quem já trabalha em alguma empresa, uma empresa um pouco maior, sabe que existe o planejamento estratégico, uma visão, missão e valores, objetivos estratégicos, e aí o Balance Scorecard ele vai automatizar e vai gerar mecanismos para que a gente atinja esse conjunto de indicadores para atingir a nossa visão estratégica, visão de 5 anos, né, ou mais. Então, aqui exemplos, né, de alguns indicadores, onde rapidamente eu consigo, de forma visual, saber, principalmente nesses reloginhos aqui, na parte direita, inferior direita aqui da tela, eu percebo que eu tenho alguns
alguma velocímetro, né? Onde indica alguns indicadores que estão mais próximos aqui do amarelo, outros dentro do amarelo, que requer atenção, outros indicadores que estão até acima do verde, ou seja, estão bem tranquilos, bem gerenciados, né? Então, a intenção aqui de controlar, monitorar cada um dos indicadores estratégicos e tomar ações estratégicas quando a situação não está tão bem controlada. Aqui um outro gráfico aqui, né, onde está uma situação gravíssima aqui no vermelho. Então, são esses conjuntos de ferramentas que permitem eu, junto com sistemas de informação, eu monitorar a estratégia da empresa. Então, são sistemas que servem para alta direção, que vai me ajudar a formar suporte à tomada de decisão. CRM é um outro produto. O que é o CRM? Já vimos, né? É o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, o CRM é uma estratégia de negócio voltado ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa. Ou seja, eu preciso conhecer a necessidade do meu cliente e aí sim oferecer o que ele precisa e não aquilo que eu quero vender. O conceito do CRM eu preciso conhecer o meu cliente. Do ponto de vista tecnológico, CRM envolve capturar dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar dados capturados interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de controle com o cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa. Tá? Então, o conceito do Gartner Group, né? Como é que a gente pode fazer isso? Toda vez que o cliente entrar em contato, eu, de alguma forma, preciso anotar aquela informação que o cliente passou, tá? Seja ele uma reclamação, ou um elogio, tudo isso precisa estar registrado, para quando eu entrar em contato com o cliente, eu saber exatamente como tratar. Preciso saber quem são os melhores clientes, que são os clientes que eu preciso demitir, tá? No conceito de CRM existe isso. Aquele cliente que não é bom, que não gera lucro, e como é que eu vou saber? Eu preciso saber exatamente qual é o cliente que gera lucro e qual o cliente que me dá prejuízo. Existem clientes que dão prejuízo? Sim, existem. Existem clientes que compram pouco, sempre utilizando o máximo de desconto, e gera um transtorno, gera um custo operacional muito grande, com muitas reclamações. Então, em algum momento, eu posso chegar à conclusão, ao analisar esses dados, que esse cliente precisa ser demitido, ou seja, eu não vou mais gastar energia nesse cliente. Eu vou simplesmente deixar esse cliente ou criar mecanismos que ele vai embora, vai procurar um outro concorrente meu, né, da mesma linha de negócio, e eu fico com os clientes, os melhores clientes, clientes que me geram resultado, que me geram lucro. Esses clientes eu preciso investir tempo, dinheiro, para que eu não perca esses melhores clientes. Então, clientes estão no centro do modelo de dados. Relatórios de consultas têm o cliente como a porta de entrada. O marketing faz ofertas, tem a ver com as necessidades dos clientes e não com o que eu quero vender. Nesse momento, para os melhores clientes, eu vou focar naquilo que o cliente precisa e não aquilo que eu quero vender. O que eu quero vender são as minhas vendas padrões, o marketing de massa, né? Mas não CRM. Bom, mas por que manter um cliente? Algumas informações aqui. Custa 6 vezes mais vender a um cliente novo do que a um cliente já existente. Por isso que eu preciso manter. Um típico cliente insatisfeito falará para 8 a 10 pessoas aproximadamente sobre uma experiência que teve. E os melhores clientes, normalmente, são os clientes que têm um maior poder de persuasão. Esses que vão falar para o maior número de pessoas. Então, eu preciso manter os melhores clientes.
As chances de vender um produto a um cliente novo são de 15%, ao passo que as chances de vender um produto a um cliente existente são 50%. Então, é muito mais difícil conseguir um cliente novo do que manter o que eu já tenho. Então, por isso que é interessante eu manter um cliente. Tem uma historinha, a importância de conhecer o cliente. A gente fala que o CRM diz que precisa conhecer o cliente, né? E aí, quando eu for oferecer um produto a um cliente, é importante que eu tenha algumas informações sobre esse cliente. Aqui tem uma história aqui de um vendedor externo que foi a uma casa, né, um vilarejo bem distante da cidade, e bateu palmas lá, e aí falou, ô de casa, estou entrando. Deparou-se, né? Então, a dona da casa se deparou com um homem já jogando esterco de cavalo em um tapete da sala. E a mulher apavorada pergunta, o senhor está maluco? O que pensa que está fazendo no meu tapete? O comerciante, né? Nem deixando a mulher falar mais nada, responde, boa tarde, estou aqui ao vivo, oferecendo o meu produto. E ao vivo eu provo para a senhora que os nossos aspiradores são os melhores e os mais eficientes do mercado. Tanto que estou fazendo um desafio. Se eu não limpar esse esterco do seu tapete, eu prometo que irei comê-los. A intenção é ele ligar o aspirador e provar que aquele aspirador é muito eficiente, né? Muito potente, e com o aspirador ele iria limpar todo o tapete e fazer o comercial dele. Mas aí a senhora logo depois responde, meu senhor, o senhor está maluco? Aqui nós não temos energia elétrica, como é que o senhor vai ligar esse aspirador de pó? A moral da história, ele não conhecia o cliente, né? E aí, como ele prometeu aí limpar, né, tapete comendo, não sei como é que foi o final da história, mas imagino que logo em seguida a mulher ofereceu uma colher aí, né, para ele terminar o que tinha prometido. Tá? Então, obviamente, uma piada, né, mas mostra a importância de conhecer o cliente e ter informações, ter sistemas de informações que guardem qualquer informação do cliente para uma tomada de decisão. Indo para um outro produto complementar, a gente chega no BPM, né? Business Process Management, ou seja, é uma combinação de gerenciamento de processo, workflow, com tecnologia de integração de aplicativos para apoiar a interação humana e possibilitar uma ampla integração de sistemas. Ou seja, uma gerenciamento de processos da empresa. Como é que eu faço gerenciamento de processo? Bom, primeiro aqui, é uma informação aqui também do Gartner Group, né? Uma informação muito antiga, mas que vale até os dias de hoje, né? 90% das empresas e corporações terão BPM. Hoje, os sistemas de informação, né? Uma informação que previa, obviamente, que talvez não atingiu 90% das empresas, mas, mas talvez 100% das maiores empresas, né? Que permite implantação de um BPM, onde todos os processos estão interconectados dentro de um ERP ou de um BPM, tá? Mas o que é BPM? O que é Workflow? Esse desenho aqui mostra, tá? Um desenho de um processo onde cada caixinha é uma interação, uma atividade que deve ser realizada por alguém em um espaço de tempo, e aí permite, então, que eu faça o desenho do processo e garantir que um determinado processo ele siga exatamente esse caminho. Não se perca ao longo do tempo. Ah, é agora, para onde é que vai? Vai para cá, vai para lá. Quando os processos não estão muito bem desenhados, é isso que acontece. Eu não tenho uma previsibilidade de qual será o próximo passo.
E aí acontece com facilidade o processo ficar perdido, ficar engavetado em algum setor. Dessa forma, não. Eu sei exatamente quem deve fazer, quanto tempo tem para fazer e aonde fica o gargalo. Se eu tenho 10 processos em andamento, 10 instâncias de um mesmo processo em andamento, eu sei que eles estão parando em uma determinada caixinha. Permite que eu tome decisões de melhorar esse processo, ou seja, colocando mais um funcionário nessa caixinha, ou então capacitando esse funcionário, ou até mesmo melhorando o conjunto de ferramentas que existe para a execução daquela atividade naquela caixinha. Então, isso é a função do BPM, tá? Quando eu implanto um sistema de BPM, de workflow, quais são as principais vantagens? Eu vou reduzir tempos de ciclos. Porque, como eu identifico os gargalos, automaticamente as pessoas responsáveis por aquela atividade percebem que eu estou sabendo, que eu tenho informação que o gargalo está ali. Então, há uma melhoria automática da execução daquela atividade, minimiza erros, porque eu sei exatamente aonde o processo está, tenho desenhado todo o processo, melhora as condições de trabalho e eficiência, pois se eu identifico que ali existe um gargalo de pessoas, eu ajusto isso, né? Além de gerenciar o processo completo, desde a simulação, modelagem, desenho, formulação de regras, análise e métricas. Permite eu cadastrar pendências, rotas, executor, checklist, controle de tempo. Então, quando eu cadastro um checklist de uma determinada atividade, obviamente que eu não vou não vou executar a minha atividade dizendo que eu fiz determinada checagem, eu conferi, por exemplo, se um determinado cliente ele está ou não numa lista de devedores, se está no checklist, não vou dizer assim, eu conferi se eu não conferi. Tá? Então, esse checklist melhora muito a qualidade do processo, a execução. Tá? Sem falar que assim, ó, eu esqueci, não sabia que isso deveria ser feito. Né? Se tem um checklist ali, eu tenho que garantir que tem que clicar ali dizendo assim, executei esse checklist. Tá? Então, ele garante essas qualidades. Obviamente, tem um conjunto de pendências que preciso fazer, né? E as rotas, elas podem ser de forma sequencial, rotas paralelas, ou seja, então, na gestão, na construção do processo, eu posso garantir, então, tem rotas que, em algum momento que alguém está fazendo uma atividade, ao mesmo tempo eu permito que outra atividade pode ser feita ao mesmo tempo. Então, nesse estudo, nessa melhoria do processo, eu melhoro a eficiência do processo. E aí, e outras também eu digo exatamente, né, em que momento eu preciso tomar decisões. Quais são as condições que eu preciso tomar as decisões? E aí permite que vá para um lado, vá para o outro, toma essas decisões durante a gestão do processo. O executor pode ser uma pessoa específica, pode ter um papel funcional, uma equipe ou uma definição de uma regra. Então, eu defino exatamente quem é o executor de cada uma das tarefas. E o checklist, né? Um exemplo aqui de checklist, controle do tempo, ou seja, eu posso dizer que determinada atividade tem um tempo específico, não pode passar daquele tempo. E aí eu garanto que também o processo finalize dentro do tempo previsto. E aí aqui é um exemplo, por exemplo, que mostra exatamente aonde está parado cada instância do processo. Então, permite essa gestão também. Aqui, novamente, outro exemplo, né? Além do monitoramento de prazo. Eu tenho um conjunto de indicadores que permite eu fazer a gestão desse processo. Outro exemplo aqui, outro exemplo de monitoramento. E, novamente, isso se integra a um conjunto de processos dentro de um ERP. Tá? Aqui, exemplos aí de ERP, com produtos
incrementais, né, como BI, novamente aqui um BPM, para chegar então no Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? Nós já tínhamos falado no início. É um banco de dados gerencial, onde aqui, lado esquerdo, eu tenho um conjunto de sistemas, um RP, um CRM, arquivos de dados, pode ser arquivos de Excel, que a gente controles em Excel. Eu tenho um processo que organiza esses dados, gera uma base de dados gerencial, uma base de dados histórica, que permite extrair relatórios específicos para tomar decisão. Então, o Data Warehouse, que é um armazém de dados, é um armazém de dados específico para os gestores, quem vai fazer a tomada de decisão. Ter uma base de dados específicas para isso. Tá? Então, conceituando, né, uma combinação de tecnologias que o objetivo é a integração efetiva de um banco de dados operacional em um ambiente que possibilite o uso estratégico dos dados. O que é uso estratégico? Tomada de decisão. Datamarts são uma divisão, acho que não vem muito ao caso aqui, em ETL. OLAP são ferramentas que também possibilitam uma manipulação de dados. Tem um exemplo de OLAP, mas eu quero chegar aqui em mineração de dados. O que é mineração de dados? É um outro sistema também que utilizam dados tanto do Data Warehouse como dos dados operacionais dos sistemas de informação. É um processo de extrair informação válida, previamente desconhecida e de máxima abrangência a partir de grande base de dados. Então, o que faz mineração de dados? Prever futuro. Automatiza o processo de busca de informação, permitindo previsões inusitadas de tendências e comportamentos. Identifica padrões escondidos, implícitos em bases de dados. Exemplos de mineração de dados. Um plano de saúde, uma vez implantou um banco de dados, isso é um exemplo real que aconteceu, onde esse sistema de mineração de dados de um plano de saúde, ele encontrou outliers. Outliers são informações fora do padrão. Normalmente, esses outliers, eles são informações úteis quando analisados. E foi isso que esse plano de saúde resolveu fazer. Tinha um conjunto de outliers e ele começou a identificar, a estudar vários desses outliers, né? E aí, um desses outliers, informações fora do padrão, foi conjunto de exames de pré-natal sendo realizado em homens. Opa, que negócio é esse? Ele foi a fundo, identificou que era uma fraude, ou seja, médicos que estavam utilizando, né, conjunto de exames que realmente não estava acontecendo. Ou seja, pegavam clientes aleatórios e adicionavam a algum exame. Mas no código ali não foi muito bem identificado e foi identificado que o plano de saúde estava pagando por exames que não aconteciam. Um exemplo era exames de pré-natal sendo realizados em homens que na prática não acontecia. Então são exemplos de utilização de mineração de dados que consegue extrair informações úteis e obviamente que gerou uma tomada de decisão para controlar esse tipo de situação. Um outro exemplo é o da fraude da cerveja, que aconteceu na Walmart, nos Estados Unidos. A Walmart é um conjunto de supermercados, acoplados normalmente em postos de gasolina, né? E aí foi implantado um sistema de mineração de dados, data mining, e aí começou-se a analisar os padrões de comportamento. Os padrões de comportamento, quanto mais inusitados, são os melhores. E, então, um conjunto de padrões, como, por exemplo,
90% das pessoas que compram carvão também compram carne. Isso não é informação interessante. Isso é uma informação totalmente previsível. E não gera, não gera um valor para essa informação. Agora, foi descoberto um padrão de comportamento onde determinado percentual de homens casados, na faixa de 30 a 35 anos, quando compravam fralda, também compravam cerveja. Essa é uma informação inusitada, bem diferente. E aí, o que foi utilizado com essa informação? Trouxe essa informação aí para a área de gestão, tomar decisão, e aí foi reorganizado o supermercado, onde a cerveja ela foi colocada no mesmo corredor antes de chegar à fralda. E DataMind continuou analisando os dados. O que percebeu? Homens casados, na faixa de 30 a 35 anos, quando compravam fralda, compravam mais cerveja. Então, essa associação ficou ainda maior. Então, o maior número de homens casados nessa faixa compravam produtos associados. E aí, então, foi feita uma promoção em fralda e nenhum desconto em cerveja. E aí houve um ganho de receita. Esse primeiro ganho de receita conseguiu pagar todo o projeto de mineração de dados. Tá? Então, esse é um exemplo de informações que pode ser utilizado para tomar decisão para melhorar a performance da empresa. Então, exemplos aqui de utilização de mineração de dados. Áreas seguros, é possível? Sim, é possível. Posso prever quais são os clientes que têm mais chance de ter riscos, né? E aí eu ter... isso, na verdade, acontece. Quando a gente faz o seguro de um carro, a gente preenche um perfil, dependendo do perfil, o valor do seguro é bem maior do que outros perfis, tá? Isso já utiliza padrões de comportamento, né? Nas telecomunicações também, na indústria, varejo, na área bancária se utiliza muito isso. Então, dependendo da análise do teu perfil, não tem empréstimo. Para outros tem empréstimo por juros até menores. Na área da saúde também é muito utilizado. Hoje, padrões de comportamento permite, por exemplo, eles preverem, inclusive, doenças de determinadas pessoas. Tá? É muito utilizado, então, nestas áreas. Vou parar um pouquinho o vídeo aqui, para quebrar, e logo em seguida vamos para outro assunto, ok?